vocês queiram acompanhar aí, meio que vão acompanhar um backstage da live. Fala pessoal, estamos fazendo então aqui uma live no Instagram hoje. Eu botei o meu celular aqui atrás para fazer, transmitindo também a live via Facebook. Então quem está acompanhando ali no Facebook está acompanhando, na verdade, tipo um backstage. Vai acompanhar só eu falando e não o Roberto, porque não dá para ficar acompanhando as duas ao mesmo tempo. E tem que fazer uma baita gambiarra para transmitir as duas ao mesmo tempo. E eu acho uma burocracia do caramba e não vale a pena. E fica muito ruim a qualidade de áudio. Então, o pessoal que está acompanhando no Facebook vai acompanhar o áudio meu, vai acompanhar a minha imagem e vai acompanhar o áudio do Roberto também. Mas, essencialmente, vai ser uma live de backstage para quem está no Facebook. Boa noite, Roberto. Tudo bom? Boa noite, Bernardo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e com o pessoal que está nos assistindo aí. Valeu, prazer é meu. Tava só explicando que deixei minha live também aberta ali no Facebook, mas é uma live de backstage, porque vai acabar assistindo só a mim e não vai ter o prazer de ver a tua imagem, mas vai acabar escutando teu áudio aí também, mas porque tem que fazer uma baita gambiarra para escutar o áudio também, transmitir a imagem, e depois o áudio fica ruim, mas depois eu vou compartilhar o vídeo completo da nossa live aqui ali no Facebook, mas não vai ser ao vivo. Bom, Hoje antes tem uma enxurrada de lives, né, pela internet, então o pessoal tem que mais ou menos alocar o seu tempo para assistir na hora que der cada uma das lives que a gente publica por aí, né? Exatamente, é verdade. Mas deixa eu só te apresentar então rapidamente, antes de a gente se debruçar sobre os assuntos que a gente se propôs a falar hoje, que é se é possível, né, ou como tornar Porto Alegre uma cidade mais próspera, livre e próspera, né? Roberto Rachevski, que é um dos caras aí que está na briga pelo liberalismo no Brasil, mas em especial com foco aqui no Rio Grande do Sul já há algum tempo, né? E é um dos fundadores do Instituto de Estudos Liberais, Estudos Empresariais do Rio Grande do Sul. Um dos fundadores do Instituto Atlantis. Eu estou falando tudo de cabeça, tu me corrige se eu falar alguma besteira aí. Eu já assisti tantas palestras e tantos podcasts e tantas aulas tuas aí, então que eu já sei mais ou menos de cabeça. Mas é um dos fundadores do Instituto de Estudos Empresariais, um dos fundadores do Instituto Atlantis, atualmente é presidente do Instituto Liberdade, um dos principais caras aí do objetivismo no Brasil, né? Provavelmente o cara que mais entende de Ayn Rand no Brasil, escreveu inclusive um dos capítulos do livro do Denis Xavier. Do Denis Xavier, né? Que é o editor que organiza os livros do Instituto Mises. Então, Devaneios do Coletivismo. Exatamente. Então, quem gosta de objetivismo ou quem tem interesse em conhecer mais sobre objetivismo ou conhecer sobre essa baita filósofa e escritora Ayn Rand, sugiro fortemente que acompanhe Roberto Rachevski, que está em todas as redes sociais. Ou pelo menos naquelas mais óbvias, né? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, através do Instituto Liberdade. É isso, Roberto? Deixei de passar alguma coisa aí? Não, é isso aí. O pessoal, se estiver interessado, vai atrás. Não tem problema. Beleza. Cara, eu te conheci em 2015, quando eu participei de uma palestra do Novo, justamente sobre objetivismo. Tu estava falando sobre objetivismo, foi lá que eu te conheci. E foi depois que eu entrei para o Novo que eu comecei a me debruçar mais sobre o assunto do liberalismo, assim, com um viés um pouco mais teórico, né? Eu sempre fui capitalista, né? Sempre fui mais nessa linha de negócios, enfim, de não... Enfim, para mim sempre foi esse foi o tema aí para mim sempre foi isso, né? Fazer negócios, né? A tua escolha de vida era essa. Foi assim que eu fui criado, né? Sempre vim de família que
que era do comércio, era da produtor rural, sou formado em administração, então sempre foi, para mim isso era algo natural, nunca existiu algo fora disso, né? Uhum. E aí depois eu fui estudando sobre o que existia, toda uma teoria, e que existia um outro lado que para mim era uma piada, né? O socialismo, para mim, sempre foi aqueles maluquinhos que tentaram fazer um Estado, tentaram fazer dar certo o Estado controlando tudo, que obviamente é uma piada. Para mim sempre foi mais ou menos isso. Mas os caras mataram muita gente tentando fazer isso dar certo. E aí eu comecei a me aprofundar no liberalismo a partir do contato contigo, a partir do contato com o Novo. E agora a gente está aqui hoje numa live onde eu queria te fazer essa provocação para ti, onde a gente mora numa cidade que tem características muito únicas, né? Que é Porto Alegre, uma cidade aí que está num estado que é o Rio Grande do Sul, que a gestão é altamente deficitária, né? Ele arrecada muito, a carga tributária é muito alta e ainda assim ele fecha no vermelho há décadas, né? Ou seja, ele está colocando ainda para as gerações futuras esse déficit. Ainda está dizendo assim, olha, teus netos ainda vão ter que pagar uma grana aí para nós. Mais ou menos isso. As empresas que aqui, uma vez já se instalaram, encerram continuamente, né, seguidamente não conseguem seguir operando por aqui, ou vão para outros estados, ou para outros países mesmo. Porto Alegre é uma cidade que vive muito dessa atmosfera de funcionarismo público, né? Porque tem órgãos aqui que são regionais da região sul, órgãos federais, órgãos estaduais, órgãos municipais, então depende muito do funcionalismo. Então, minha provocação inicial para ti é o seguinte: Porto Alegre, é possível a gente ter uma cidade próspera e livre, capitalista? Como é que funciona esse negócio do capitalismo? Como que a gente prospera? Sim, é óbvio que é possível, né? Desde que a gente faça as coisas certas para que isso possa ocorrer, né? É interessante a tua pergunta, porque tu coloca, é possível uma cidade ser próspera e livre? Eu acho o seguinte, não há a possibilidade de uma sociedade ou de uma cidade ser próspera sem ela ser livre, né? O que permite, o que possibilita que uma sociedade se torne próspera é a capacidade dos seus indivíduos de poderem agir livremente para produzirem os valores necessários para transformar esses valores em riqueza de modo a que a sociedade possa efetivamente prosperar. Então, liberdade, no meu modo de entender, junto com outras instituições, é uma necessidade para que uma sociedade possa ser próspera. Não há possibilidade de se buscar a prosperidade sem que a liberdade esteja no meio do caminho e seja perseguida, né? Então, como é que o capitalismo permite que uma sociedade se torne próspera? A partir exatamente daquilo que eu falei. Uma sociedade próspera demanda determinadas instituições, essas instituições elas precisam funcionar plenamente para que a prosperidade também ocorra, né? A prosperidade é resultado do aproveitamento das potencialidades que cada indivíduo tem e que transformam essa potencialidade, seja através do seu esforço mental ou laboral, em valor, em bens, produtos, serviços para atenderem às demandas da sociedade. Quais são essas instituições? O capitalismo defende basicamente 4 instituições. A primeira delas é a livre iniciativa, né? Nós, indivíduos, temos o direito à liberdade, porque para vivermos, nós precisamos agir em liberdade, né? Para criar aquilo que vai nos sustentar, nos manter, sejam valores materiais, sejam valores intelectuais ou espirituais, né?
Então, livre iniciativa a primeira instituição, né? A segunda instituição é a propriedade privada, ou seja, o direito à propriedade significa que tudo aquilo que eu crio com o exercício da minha liberdade é minha propriedade, sejam as minhas ideias ou sejam os concretos que eu produzo para o meu próprio benefício ou para o benefício de outros, né? Então, livre iniciativa, propriedade privada, começa o processo de criação de valor, de criação de riqueza. A terceira instituição necessária para que o capitalismo possa existir é a seguinte: como nós sabemos que há pessoas que criam e produzem numa sociedade e há pessoas que não têm essa capacidade, que preferem, em vez de criar e produzir, tomar dos outros aquilo que foi por elas criado, né? Ou seja, pessoas que agem com a iniciação do uso da coerção para roubar, trapacear, mentir, enfim, iludir os demais, usando de força ou de fraude para terem ganhos imerecidos, é necessário que se constitua uma terceira instituição que a gente pode resumir em 3 palavras, que é Estado de Direito, né? Estado de Direito é o arcabouço onde um governo, uma instituição, que teoricamente monopolizaria o uso da coerção para reagir contra aqueles que iniciam o uso da violência, o uso da coerção, o uso da fraude, através de um sistema legal, através de leis, seja uma Constituição que limita o poder do Estado, do governo, seja através de leis que estabeleçam o que é proibido fazer naquela sociedade e o que vai acontecer se as pessoas resolverem descumprir as leis estabelecidas, né? E num processo de justiça e polícia, identificar, julgar e punir quem for culpado por aqueles atos ilícitos. Essas 3 instituições, a partir do momento em que elas passam a funcionar, elas criam uma 4ª instituição que ela existiria se não houvesse aqueles que usam de coerção para interagir com os demais, né? E essa instituição é o livre mercado, tá? Por que se chama livre mercado? Porque mercado é um processo onde as pessoas interagem entre si, cooperando ou trocando de forma voluntária e espontânea aquilo que tem para oferecer e aquilo que demandam, né? Ora, então, esse processo de interação, essa ordem espontânea que os indivíduos na sociedade interagindo criam, ela precisa ser livre de algo, né? O livre mercado quer dizer o mercado livre da violência, livre da iniciação do uso da coerção por parte daqueles que não conseguem interagir de forma pacífica com os demais, tá? Então, Legal. Capitalismo, para mim, é isso, tá? Vamos Isso recapitular. não existe no Rio Grande do Sul, nem em Porto Alegre, né? Nem no Brasil. Vamos recapitular alguns termos e algumas palavras-chave aí, e depois vamos avançar para o que a gente está vivendo hoje em dia aí. Liberdade, Estado de Direito, propriedade privada e livre mercado. Livre mercado. E aí a gente hoje não, esse ano, logo depois do Carnaval, a gente foi tomado de assalto por uma crise do coronavírus. E a gente viveu uma experiência única na economia moderna, na experiência em sociedade, que é o sudden stop da economia, né, em função da intervenção estatal, né, que é basicamente o governo. O sudden stop é uma parada abrupta, parcial, né?
abrupta de boa parte das atividades econômicas. Perfeito. Quando o Estado, né, os governos municipais e estaduais comandaram, falaram assim, ó, teu setor, tua atividade econômica não poderá ser aberta por determinado tempo, determinado espaço de tempo, ou depois falou assim, depois só vai poder ser aberto por seguindo determinadas orientações. O que tu, como defensor do livre mercado, defensor da liberdade, defensor da propriedade privada, defensor do indivíduo como responsável por si, né, e responsável também pelas suas decisões e pelas consequências dessa liberdade, dessas decisões, né? Como é que você viu todo esse processo que aconteceu recentemente e também um pouco no contexto do Brasil, e especialmente aqui no Rio Grande do Sul, como é que isso é um pouco o retrato da nossa relação estatal interferindo sempre no livre mercado e na propriedade privada? Bom, eu não vou entrar na questão técnica, tá, de como o governo lidou com a pandemia. No meu modo de entender, os governos municipais e estaduais, mesmo o governo federal, eles lidaram de uma maneira irracional, arbitrária e autoritária, para não dizer totalitária em algumas circunstâncias. Tá? Eu acho que isso já foi por demais debatido e não veio o caso aqui da gente tratar isso, porque não é uma particularidade de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul. Várias cidades do mundo adotaram o mesmo critério, algumas não. Os resultados foram diversos em todas elas. Mas se eu analisar com base em princípios, isso eu posso dizer que eu acho que a abordagem que os governos tiveram com relação à crise pandêmica, tá? Interferindo não apenas na economia, mas também na nossa vida, né? Como a gente pode se movimentar na cidade, de que maneira a gente deve conviver no espaço público. Eu acho que foi realmente um absurdo, tá? Porque os governos, eles, talvez de forma justificada no início, por desconhecimento, pediram cautela à sociedade, né? Para que a sociedade evitasse contatos, enfim, entre as pessoas, para evitar o contágio, o que por si só já é um nonsense, né? Porque a partir do momento em que a gente viu que um grupo específico de pessoas era atingido e a grande maioria não era atingido de forma importante, né, na sua saúde, o contágio ele permite a imunização, né, que é necessário para que o vírus esse seja exterminado, né, não se propague mais. Tá? Então, por razões utilitaristas, né, pelo fato dos governos terem investido mal, o que é normal, né, os recursos da sociedade na saúde, então resolveram protelar o contágio de formas que a população não adoecesse e não demandasse aquilo que o governo podia oferecer. Né? O que se viu, na realidade, é que nenhuma das previsões baseadas em métodos hipotéticos que foram tratados como evidências pelo governo, como fatos, né? O que é um equívoco, como se aquilo fosse ciência propriamente, e não é. Né? A ciência não havia ainda chegado a conclusões definitivas a respeito, ou seja, não havia resultados científicos claros que pudessem guiar a ação governamental da maneira como os governos adotaram, né, tais ações. Então, o que se viu foi
uma superestimação dos problemas que essa pandemia poderia causar, né? No que se refere à saúde, né? E, por outro lado, porque havia um entendimento por parte dos governos equivocado de que há uma dicotomia entre vida e saúde e economia, né? Eles não se preocuparam com o fato de que é na economia que nós protegemos a vida, né? Que nós mantemos a nossa vida, que nós asseguramos a nossa saúde e mais. Num país, num estado, numa cidade onde o governo desperdiça tantos recursos, poucos recursos que são extraídos da sociedade, são alocados naquilo que fazem bem à sociedade, como a saúde, por exemplo. Então, tu suprimir a liberdade das pessoas empreenderem, transacionarem, cooperarem, deprimindo os resultados dessa ação, ou seja, diminuindo a criação de valor e riqueza, tu automaticamente cria um problema para o próprio governo, que é a redução na arrecadação de recursos, né? Então, como os estados não têm o poder, nem as cidades, o poder de emitir moeda, né? Podem, no máximo, aumentar a tributação, que, no caso, ela se tornaria inócua, porque com a redução da produção, a arrecadação não aumentaria, né? Como o endividamento é uma coisa difícil também, porque as taxas de juros aumentariam, etc. E como estados e municípios não podem emitir moeda, cabe à União, então, ter esse papel reagente, né, de dar apoio e suporte à sociedade, né, nesses casos. Tá? Então, eu considero assim que a reação dos governos, do ponto de vista de quem acredita na liberdade, na propriedade privada, no livre mercado, no Estado de Direito, foi um verdadeiro desastre, como tem sido, e não se podia esperar outra coisa, porque tem sido um desastre todas as ações governamentais que nós tivemos, para não ir muito longe, desde a Constituição Federal de 1988, que instituiu exatamente diferentemente daquilo que a gente defende, uma sociedade baseada no capitalismo, né? Uma sociedade baseada na social-democracia, que é uma mistura de socialismo com a relativização da livre iniciativa, da propriedade privada, do Estado de Direito e do livre mercado, em prol das decisões de uma determinada maioria, num determinado momento, maioria essa que pode variar de acordo com os interesses e as circunstâncias. Tá? Então, eu gostei muito da campanha que o Instituto Liberdade lançou, que nesse momento me pareceu latente, né? Que esse sentimento de revolta de muitas pessoas, de ter que pedir autorização do governo e do Estado para poder fazer as atividades que antes a gente considerava tão corriqueiras, né? Então, essa frase de Ayn Rand, né? Quando você percebe que para produzir precisa obter autorização de quem nada produz, será tarde demais, né? Então, me parece uma colocação perfeita, né? Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem nada produz, será tarde demais, né? Então, eu acho perfeita essa campanha que o Instituto Liberdade colocou em vários outdoors, e eu acho que agora, esse é um ponto importante aí dessa tua colocação aí, né? Esse é um ponto importante, mas isso se trata exatamente da inversão de valores, né? E eu acho que nós, na sexta-feira, era para ter começado hoje, mas por causa da chuva não foi possível. Na sexta-feira nós vamos iniciar com um novo outdoor, tá? Que me parece ainda mais fundamental do que esse, tá? Que diz que nós chegamos
inversão definitiva, onde o governo é livre para fazer o que quiser e o indivíduo, a sociedade, para agir de qualquer maneira, precisa de autorização, né? Não pode fazer nada sem autorização, que é mais ou menos a mesma coisa que está dita na outra frase, né? Mas de uma forma mais ampla. Então, o que acontece? Quando a gente fala em liberdade e prosperidade, que é o cerne da tua questão, a gente pensa da seguinte maneira: bom, tá, ok, mas o que é prosperidade? Prosperidade para quem? Né? Prosperidade é quando tu consegue gerar valores que realizarão os propósitos, né, que as pessoas estabelecem. Né? Quando a pessoa realiza esses propósitos, ela entra num processo de prosperidade na busca da sua felicidade. Né? Então, quando a gente fala em valores, é necessário, é fundamental, não há possibilidade, isso é ética, né? Questão ética, moral, não há possibilidade de a gente falar em valor sem fazer duas perguntas. Valor para quem e para o quê? Tá? Então, quando essas frases da Ayn Rand que tu citaste, elas são colocadas, fica implícito dizer o seguinte: olha, quem vai decidir quais são os valores e para quem esses valores servirão, não é tu. Não é tu que vai viver a tua vida com liberdade para criar a tua propriedade, para usufruí-la como você quiser, relacionando-se livremente com os demais, buscando a sua própria felicidade. Não, quem vai decidir isso somos nós, os governantes, nós que temos o poder coercitivo na mão, que vamos determinar que valores vocês aí vão poder desenvolver e no que esses valores serão aplicados, né? Como eles serão distribuídos na sociedade. Como o governo não produz valor algum, o governo só tem a capacidade de usar a coerção para intervir de uma maneira que deveria ser apenas retaliatória, né? Ou seja, quando alguém usa de coerção, o governo, então, pode intervir reagindo contra aquele que usa de coerção e somente contra este. Né? Não, aqui é diferente. O governo, ele inclusive por demanda da sociedade, o que é pior, né? Não, e esse é o mal da democracia, né? Ilimitada, como a gente vive. O governo, ele não institui exatamente as coisas que nós devemos fazer, ele atende às demandas que parte da sociedade elegem para que a outra parte, aquela que produz, tenha que fornecer. Né? Ou seja, quando o governo diz e determina quais são os valores que nós precisamos produzir e para quem, e no que esses valores serão aplicados, eles estão simplesmente nos tirando a liberdade de dar significado à nossa vida. Né? Porque nós damos valor à nossa vida, nós damos significância à nossa vida, nós damos propósito à nossa vida. E viver é isso, é transformar esse exercício de dar significado à vida naquilo que a gente cria para que essa vida realmente alcance o significado que a gente dá para ela. Tá? Esse é um grande problema que eu vejo filosófico nessa questão. Ótimo. Mandar um abraço aí para o Francisco Rippel, que está nos acompanhando aí. Quando eu mandei também para a minha lista de transmissão, o Dabá te mandou um abraço, disse que ia acompanhar também aqui a live conosco. E bastante gente acompanhando aí, mandando saudações aqui, muita gente acompanhando. Roberto, então eu só queria recapitular aqueles valores fundamentais que tu falou: Estado de Direito, liberdade, propriedade e livre mercado. Aí a gente deu um fast forward,
Uhum. Fizemos a contextualização do momento que a gente está vivendo, de intervenção estatal, de intervenção do Estado, dizendo se a gente pode ou não abrir os nossos negócios, dessa intervenção meio desastrosa, que deu, Sim. inclusive, um problema de afetar, inclusive, a arrecadação do Estado, né? E aí tu fez toda uma contextualização em relação a isso. E aí agora a gente tem um desafio, que pode ser aplicado a Porto Alegre, mas poderia ser aplicado a qualquer cidade do Brasil, né? Que é como criar uma cidade livre e próspera, né? Como que a gente... quais são os mecanismos de trazer essa prosperidade, esse desenvolvimento? Porque a resposta mais fácil, a resposta social-democrata, a resposta da Constituição de 88, a resposta de muitos políticos é incentivar a economia, criar um fundo de investimento, criar o BNDES, fazer através do Estado, gerar emprego, plano Marshall. São essas as respostas tradicionais. É usar o Estado para alavancar a economia, investir em educação. Parece que sempre a resposta é utilizar o Estado, mas me parece, empiricamente, olhando os resultados até hoje, de nações onde deram mais liberdade para as pessoas produzirem, e as nações que foram na direção de alavancar por meio do Estado, que as nações que deram mais liberdade para as pessoas produzirem foram as nações mais bem-sucedidas. Então, eu queria saber de ti, qual é a forma de gerar prosperidade? Como que nós construímos e como que isso se aplica à realidade local? Bom, eu vou pensar uma parte do que tu falaste. Eu vou pegar aí a menção que tu fizeste, que está muito em voga esse termo, né? O Plano Marshall, tá? Para, a partir do Plano Marshall, dissertar a respeito do que eu entendo que deva ser uma sociedade construída para a verdadeira prosperidade dos seus indivíduos, tá? O Plano Marshall, olha bem, ele foi um projeto que se concretizou após a Segunda Guerra Mundial, estabelecido pelo governo americano para a reconstrução da Europa, tá? O Plano Marshall foi o aporte de recursos na Europa, inclusive principalmente na própria Alemanha, né, para que toda a sua infraestrutura fosse reconstruída, para que tudo aquilo que foi destruído fosse reerguido, né? E a gente sabe que se simplesmente isso fosse feito, não teria resultado nenhum, tá? Porque o Plano Marshall ele não foi apenas isso, tá? Ele foi parte de toda todo um processo amplo de estabelecimento de instituições para que aquelas sociedades destruídas não estavam tão destruídas quanto Porto Alegre. Ou melhor, estavam muito mais destruídas quanto Porto Alegre. Porto Alegre não está tão destruída quanto estavam as cidades europeias, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Porém, diferentemente de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul, ou mesmo do Brasil, as ideias que fizeram com que os alemães, os italianos, os espanhóis, os japoneses, os húngaros, enfim, que levaram esses países a tomarem aquelas iniciativas autoritárias, né, governos totalitários, que planejaram, regularam, tributaram as atividades econômicas de forma nunca antes vista, né, assassinaram milhões de pessoas. Isso aconteceu também na Rússia, mas não é o caso aqui do Plano Marshall, né? E em Porto Alegre, não. Essas ideias elas ainda permanecem, né? Lá na Alemanha, não. Naquele período pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos
não só levaram um aporte de recursos financeiros, como também levaram instituições que permitiram com que esses países experimentassem as ideias que fundamentaram o capitalismo na América e que gerou o excesso de capital que permitiu que esses recursos fossem aportados na Europa, né? Mesmo tendo os Estados Unidos lutado na guerra em duas frentes de batalha, né? No Pacífico e do Atlântico, e vencido em ambas. Tá? Então, o Plano Marshall, nesse sentido de aporte de recursos, ele seria necessário, mas não é suficiente. Até eu diria que isso não vale para o Brasil, porque o que foi aportado na Europa foram recursos vindos de fora, né? Vindos dos Estados Unidos, junto com as instituições estabelecidas, que depois na Alemanha, com Ludwig Erhard, que era o ministro da Fazenda de então, depois se tornou primeiro-ministro também, essas ideias elas foram implementadas, ou seja, em 10, 15 anos, não só na Alemanha, como também no Japão, tá, que reescreveu uma Constituição baseada nas ideias levadas, das ideias de capitalismo levadas pelo general MacArthur, né? Então, foram criadas as instituições necessárias para que os recursos pudessem ser bem aplicados. Tá? E o desenvolvimento se deu através da livre iniciativa, da propriedade privada, de um Estado de direito e de um livre mercado, e não através de incentivos governamentais. O maior incentivo governamental que uma sociedade pode ter para que haja desenvolvimento é o governo proteger a liberdade, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o Estado de Direito, ou seja, leis objetivas, isonômicas, prospectivas, que defendam esses direitos individuais, a vida, a liberdade, a propriedade e a busca da felicidade, para que a sociedade possa, ela, criar os valores para se desenvolver. Lembrando que quando o governo diz que vai distribuir renda ou riqueza, isso nada mais é do que uma falácia, porque renda e riqueza não se distribui, renda e riqueza se cria. Não é? O mercado livre, quando as pessoas interagem entre si, elas entram num jogo de ganha-ganha, onde os interesses convergentes acabam criando valores que excedem aquele valor anteriormente envolvido. Enquanto que, quando o governo tenta distribuir renda, é um jogo de soma zero. Para dar algo para alguém, ele precisa tirar de outra pessoa e mais. Aquilo que é transferido para outra pessoa, ele não é transferido totalmente, porque o governo, como intermediário, fica com a sua parte, né, para fazer essa transação. E isso gera um círculo vicioso que contraria tudo aquilo que nos leva à prosperidade desejada. O Estado e o governo é o custo de transição mais caro do mundo. Depende aonde, né? Mas sim, é muito caro. Agora, eu sou daqueles que entendo que é necessário haver governo, porém, para mim, governo é uma coisa só, é aquela instituição que tem como objetivo, através da polícia, das Forças Armadas e da administração da Justiça, proteger e resguardar os direitos individuais que são nossos, que são inalienáveis. Né? Esses direitos não são nos dados pelo governo. Eles precisam ser reconhecidos pela sociedade, portanto, precisam ser reconhecidos pelo governo, e o governo deve protegê-los, porque são os direitos individuais que fazem com que nós possamos viver em sociedade de uma maneira próspera. Tá? E por que a gente vive em sociedade? A gente poderia viver isolados, né? Porque viver em sociedade significa que a gente consegue obter mais conhecimento,
que a gente consegue comerciar com as pessoas, cooperando e trocando os bens que a gente necessita ou que a gente produz para melhorar o nosso né? Então, a vida em sociedade é isso. É a busca pelo conhecimento, tá? Porque cada um tem um conhecimento que agrega ao outro e a soma desses conhecimentos resultam em valores maiores para a sociedade e as pessoas produzem, através da divisão do trabalho e da especialização, coisas diferentes com maior eficiência, com maior grau de eficácia, né, de excelência. E isso permite exatamente que a riqueza seja instaurada. Né? Então, as cidades, e Porto Alegre é uma delas, ela é, na realidade, um equipamento onde a sociedade consegue interagir para que isso tudo seja possível. E quando o governo, como no caso da pandemia ficou claro, o governo impede a busca do conhecimento, como aconteceu. Né? Isso a gente viu na China, isso a gente viu nos Estados Unidos, isso a gente viu no Brasil. Tá? Os governos tomando para si não só a pesquisa e a produção dos bens e materiais necessários para o combate da pandemia, impedindo que o mercado agisse livremente para que isso acontecesse. Nós vimos aqui em São Paulo, por exemplo, invasão de fábricas, né, para confisco né, de, sei lá, respiradores ou máscaras, enfim. Então, e também o governo impede que as pessoas interajam no comércio, né, seja na produção, na criação, na produção ou na troca de bens, serviços e processos que a sociedade precisa para se desenvolver. E Porto Alegre, infelizmente, é uma referência para isso, porque em Porto Alegre empreender é crime, né? Antes, e aí, durante e depois do processo. Perfeito. E aí eu queria fazer uma contextualização, então. Se é verdade que para a gente ser próspero, né, para a gente ser livre, para a gente buscar essa prosperidade, buscar a nossa própria felicidade, a gente, né, usando como referência essa citação da Ayn Rand, né, quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, será tarde demais. Aí, então, vamos passar a refletir de quem a gente precisa pedir a autorização e sobre quais itens, né? Onde o Estado e o governo municipal está presente no nosso dia a dia, né? E aí eu vou citar aqui alguns exemplos variados, né? Água, DEMAI, está presente no nosso dia a dia. Para a gente ter água na nossa casa, a gente tem que pedir autorização para o DEMAI. Transporte, a gente tem que pedir autorização para a prefeitura para andar de ônibus. Para saber quais linhas a gente vai pegar, a gente tem que pedir autorização. Deixa eu te interromper, Bernardo. Eu acho que há uma inversão aqui nessa abordagem. Tá? Não são os consumidores que têm que pedir autorização para ninguém, tá? No caso dos governos. Né? Porque antes de alguém demandar algo, é preciso que haja quem crie e produza aquilo que vai ser demandado. Tá? Ou seja, é a oferta que cria a demanda. Tá? Então, o problema não é que a gente vai usar ônibus e precisa pedir para a prefeitura para autorizar, ou o uso da água. Não, a prefeitura nos fornece isso. Tá? Tu para na parada de ônibus e o ônibus vem. É caro e ruim, mas vem. A água não é potável, inodora. Qualidade duvidosa. A qualidade duvidosa, mas vem. O problema é outro. O problema é que o governo, seja na Prefeitura de Porto Alegre, seja do Estado ou no Brasil, não permitem que os indivíduos produzam aquilo que a sociedade precisa. Tá? Ou seja, a água, tu não pode competir com o governo.
o governo tem o monopólio e não abre mão do monopólio, mesmo que metade da população não seja atendida por rede de água ou rede de esgotos mesmo também, não é? Os ônibus, a mesma coisa, existe uma reserva de mercado, existe uma regulação brutal que impede que aqueles que têm ideias, que têm capital, que querem investir de alguma forma para fornecer transporte para a sociedade, para os clientes, os consumidores, faça, né? Não existe esta liberdade, né? A liberdade que falta não é a liberdade para consumir, ainda que a gente tenha essa liberdade também tolhida, mas a maior liberdade, na maior parte das questões, é a liberdade de nós criarmos, produzirmos e comerciarmos aquilo que a sociedade precisa, tá? Porque nós queremos criar, produzir e comerciar para que o nosso interesse seja satisfeito, porque nós temos propósitos e nós temos uma visão determinada para a nossa vida. E isso só pode ser alcançado de forma moral, legítima, se for através da criação, produção e comércio de bens, produtos e serviços, né? Então, quando o governo impede que os indivíduos façam isso, a sociedade como um todo empobrece, porque falta conhecimento, né? Tem pouca gente oferecendo, falta comércio, ou liberdade de comércio, de produção, etc. Logo, falta capital, falta produto, falta investimento, falta estímulo. O melhor estímulo que o governo pode ter, pode dar à sociedade, é aquele que eu falei. É dar liberdade às pessoas para que elas possam, no usufruto, no exercício da sua liberdade, usufruir do produto que for criado por ela, né? Isso, infelizmente, nós não temos aqui, né? Boa, obrigado por reformular o que eu estava falando. Eu acho que ficou mais claro assim do jeito que tu falou. Então, realmente, é a questão da oferta. Por exemplo, construtora. Você não pode construir no centro de Porto Alegre os prédios que foram construídos, por exemplo, há 50 anos atrás. Hoje eles não poderiam ser construídos, ou seja, eles não poderiam ser ofertados esses mesmos prédios. Por quê? Porque o plano diretor não permite hoje esse nível de índice construtivo. Pois é. Então, ou seja, ele proíbe a construção, proíbe a geração de riqueza, né? Proíbe a criação de emprego, proíbe a demanda por consumo, por comprar insumos para esse tipo de obra. Então, é por isso que, por exemplo, não tem obras no centro de Porto Alegre, né? Na realidade é o seguinte, a opção que os governos adotaram é a opção pela pobreza, né? Porque quando se limita a criação de riqueza, como é o caso aqui na redução dos índices de aproveitamento territorial urbano, ou na definição anticapitalista do uso por zoneamentos irracionais, tá? Que impedem que haja liberdade no estabelecimento de negócios, onde se quer, etc., né? Para regular, planejar, decidir como a cidade vai se conformar, tá? Tu está optando pela pobreza. E há um resultado para isso que as pessoas parecem que não veem, né? Não é à toa que as cidades brasileiras elas são cercadas, quando não tem no seu miolo, núcleos de favelas, né? Que chamam eufemisticamente de comunidades, né? São favelas, são regiões absolutamente pobres, onde as pessoas acabam se colocando lá porque quando vieram para a cidade na busca de conhecimento e comércio, ou seja, para produzir riqueza, se viram perante esta barreira, né, que é o governo impedindo-as de agir, de interagir, de produzir, de criar a riqueza que as faria mais prósperas. Então,
o que nós vivemos hoje em Porto Alegre praticamente é um feudalismo, né? Nós todos vivemos nas nossas cidadelas, cercados por muros de 3, 4 metros, com arames farpados, com pontes movediças, com exércitos de mercenários contratados para proteger a nossa vida e o nosso patrimônio, tá? Porque o próprio governo não dá conta, né, de resolver esse problema, que seria o problema fundamental que ele teria. E em torno dessas cidadelas moram os camponeses, os pobres, os párias, né? Aqueles que não foram premiados, tá? Pela capacidade extraordinária de enfrentar esse Leviatã, que é o nosso governo, e superá-lo, tá? Com a coragem de criar valor e riqueza para quem pode minimamente interagir no mercado. E isso dá para extrapolar, não é apenas na questão, como já se falou, da mobilidade, né, urbana, ou do provimento de serviços públicos, né? Serviço público que poderia ser privado, né? É público porque atende ao público. O serviço de água e esgoto é um serviço público que deveria ser privado, né? De interesse público, né? Tudo é de interesse público, na realidade, né? O maior interesse que o público tem é receber um bem o mais barato e com melhor qualidade possível, coisa que o governo nos impede, né, de ter, né? Então, o aproveitamento do zoneamento, e a gente nem falou ainda nas taxas irracionais que o governo, principalmente de Porto Alegre, adota, né? Quer dizer, além de regular tudo e não nos permitir criar valor, ele ainda nos toma valor sem justificativa moral e lógica, né? Como é o caso do IPTU, por exemplo, né? Ou dos impostos progressivos, né? O IPTU é um caso único e absurdo que não tem um fato gerador, né, que justifique isso, né? O fato gerador que tem é a ganância do governo de tirar aquilo dos outros, que não é dele. Esse é o único fato gerador que há, não há outro. Ou seja, é movido pela ambição ilegítima e imoral de quem pratica um roubo. É isso que é o IPTU. Perfeito. Só posso concordar contigo. Mas eu acho que eu gostei desse último quartil aqui do nosso bate-papo, que eu acho que ficou muito claro que a gente conseguiu demonstrar como que, quando a gente tem que pedir autorização para o Estado para construir riqueza, para gerar riqueza, a construção dessa riqueza, e aí por riqueza, vamos entender, não é riqueza de fortuna, e sim riqueza no sentido de valor, né? Gerar valor para as pessoas, para a sociedade, de gerar... Mas não há dicotomia, não há dicotomia entre fortuna, riqueza e valor, tá? Não há dicotomia. O problema é quando a tua riqueza, a tua fortuna vem sem que tu tenhas contribuído com a criação de valor. E é isso que os governantes fazem, né? Usam da coerção para tirar da sociedade aquilo que ela produz para o seu próprio benefício como governante, tá? E aí se criam, e eu não estou acusando ninguém disso, se criam fortunas, riquezas, né, absolutamente imorais, ilegítimas, porque elas não fazem parte daquilo que eu disse, da criação de valor e riqueza. Não se distribui valor e riqueza, se cria valor e riqueza, né? Toda a distribuição coercitiva de valor e riqueza é um ato imoral e deve ser combatido e criticado sempre, não importa a circunstância e não importa quem é o beneficiário, tá? E em que montante, no meu modo de entender. Quer dizer, a sociedade só pode prosperar se ela for livre. Se a gente começa a regular e taxar as pessoas não serão livres e a prosperidade não virá
inclusive para aqueles que a gente acha que devem intervir para ajudá-los, né? Ótimo, legal. A gente está quase se aproximando de 1 hora, e aí então eu vou fazer a minha parte aqui das minhas considerações finais. Eu acho que o Rodrigo Marinho, né, tem batido muito nessa tecla de que o papel da figura pública, né, do agente público que entra para a política, né, é sempre reduzir do liberal, né, que entra para a política, é sempre tentar diminuir o poder dos políticos e dos burocratas, né? E eu concordo que é esse o papel, e agora também, né, fazendo essa analogia de cada vez mais tirar os meios pelos quais os indivíduos livres têm que pedir autorização para o Estado para empreender e para agir livremente, né? Se a gente tiver, se a gente assegurar os meios dos indivíduos poderem exercer livremente, né, as suas atividades, a gente vai estar assegurando mais liberdade, mais prosperidade e mais liberdade, né, mais prosperidade e mais desenvolvimento, então, para a nossa cidade. Eu acho que assim a gente tenta responder, de minha parte, um pouco da provocação que foi o tema dessa live. E aí eu passo para ti a bola. Ok, eu acho que a gente abordou de forma bem fundamentada todos os itens. Liberdade e prosperidade, né? Porto Alegre pode sim se tornar uma cidade próspera, como já foi antigamente, desde que a gente opte pela liberdade, pela propriedade, pelo Estado de Direito e pelo livre mercado. Se a gente buscar outro caminho, infelizmente a prosperidade ela não vai ser alcançada como poderia. Eu te agradeço o convite, agradeço àqueles que estão nos assistindo, espero ter respondido a tua pergunta à altura, né? Enfim, fico à disposição para outras oportunidades a gente continuar essa conversa. Certamente respondeu, espero também ter contribuído para o debate, agradeço muito todo mundo que acompanhou, teve bastante interação aqui, o pessoal comentou bastante, o Jonathan, Imperador aqui, o Francisco, bastante gente criticando o IPTU, criticando as intervenções estatais, CLT, né, bastante interação mesmo, agradeço o pessoal. Carla Baroni, quem é John Galt? Agradeço o pessoal que interagiu e na próxima vez prometo que a gente vai responder as perguntas aí do pessoal e vamos dar mais atenção ao chat que a gente não conseguiu dar atenção. Obrigado, Roberto. Eu falei demais, né, Bernardo? Eu sei. Não, é que o tema era extenso. A gente não. Obrigado, Roseli. Uma boa noite para ti também. O tema era extenso e eu também não tenho o costume de interagir no chat aqui, mas eu tenho que começar a interagir mais. Valeu. Boa sorte e sucesso para ti nessa empreitada aí de lutar pela liberdade, onde a liberdade não é muito bem vista. Obrigado, Roberto. Na próxima vez que a gente fizer, vamos fazer uma mais interativa aqui com o chat. Valeu, cara. Uma boa noite aí para ti. Obrigadão. Tchau, boa noite para todos.